Então, boa tarde. Estamos aqui hoje no nosso grupo de estudos em História, Intelectuais e Educação, dia 3 de dezembro de 2021. Temos a grata satisfação de termos aqui hoje a professora Patrícia Carla Mello Martins, a quem já agradecemos antecipadamente essa fala que ela fará com a gente aqui, né? Já é também convidada a participar das próximas reuniões como integrante do grupo, né? Já fica aqui um rito de iniciação. E eu, antes de passar a fala para a Patrícia, eu gostaria de ler brevemente aqui, né, um resumo do currículo da Patrícia, para que aí eu passe, então, a palavra para ela, né? Então, a Patrícia é graduada em História pela Unesp de Franca, em São Paulo, mestrado em História Cultural, doutorado em História Social também pela Unesp de Franca de São Paulo, doutorado em Ciências da Religião pela PUC, realizou estágio doutoral no Instituto de História e Teoria das Ideias da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, atuou como secretária-geral da Associação Brasileira de História das Religiões, pesquisadora da Rede de Pesquisa História e Catolicismo no Brasil, no mundo contemporâneo, desde a fundação do grupo em 2011, é membro da seção de editores da Revista Brasileira de História das Religiões, pertence ao GT de História das Religiões, integrado à AMPU, é filiada à AMPU desde 96, atualmente desenvolve pesquisa pós-doutoral, né, já concluída no programa de pós-graduação Stricto Sensu em História, Cultura e Identidades da UEPG, na linha de pesquisa, discursos, representações, produção de sentidos, na área de concentração, então, em História Intelectual, né, tem experiência docente nas disciplinas, dentre tantas, né, mas nas disciplinas do campo da história, da teoria da história e historiografia contemporânea, incluindo aí as áreas de ensino e aprendizagem do conhecimento histórico. É autora dos livros Práticas e Representações Femininas, do Catolicismo à Cultura Letrada, Filosofia da História, nos Manuais de Direito Natural do Brasil Império, tem vários artigos e capítulos de livros publicados no campo da historiografia e teoria das religiões, na qual verifica a participação dos intelectuais católicos da formação da identidade nacional brasileira nos séculos XIX e XX. Então, Patrícia, agradecendo já antecipadamente, então, a sua presença, né? E eu deixo aí bem à vontade, né, para que você faça suas colocações, você também pode gerenciar o tempo, né, como a gente já havia comentado, aí você faz uns 50 minutos de fala, por aí, né, e após nós passamos, então, ao debate do grupo. Obrigada, querida, e fique à vontade. Eu também gostaria de agradecer muito o convite, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, né? É sempre um privilégio poder falar um pouco sobre a própria trajetória, sobre a pesquisa, né? Já que é uma atividade profundamente solitária, né? E a gente precisa dos grupos para poder fazer a interlocução, né? Daquilo que a gente realmente está pesquisando. A fala que eu preparei para hoje faz um pouco o caminho da minha trajetória, que foi já colocada aí em síntese pela professora Julieta, e até pensando na trajetória também dos alunos que estão aqui, né, que fazem parte do mestrado, acho que doutorado também, né, Julieta? E então, assim, acho que para ajudar a entender um pouco esse percurso que não é linear, né? É um percurso que se dá dentro de uma contingência e nem sempre é aquilo que a gente gostaria também. Mas, de qualquer forma, assim, eu gostaria de falar um pouco, né, iniciando pela graduação. Eu acho que foi muito importante para mim o período de iniciação científica na graduação, a minha trajetória na década de 90, né, na Unesp de Franca, minha passagem, por exemplo, pela Fundap, uma área que não existe mais, né, era um fundo de pesquisa, um dos primeiros do Brasil,
envolvido aí com um centro de documentação e memória também, com o CPDOC, né? Então, a minha participação na iniciação científica foi sobre os institutos isolados, na verdade, do interior do estado de São Paulo, que envolvia a participação do movimento estudantil. Então, eu trabalhei na iniciação científica com o movimento estudantil na década de 70, no momento em que as Unesps foram criadas. Né? As Unesps foram criadas em 76, na verdade. Eram antigos institutos isolados, então, dentro de um decreto do governo, na época federal, ligado à ditadura militar, esses institutos se transformaram, então, em universidades estaduais, que também, né, passa pela formação das universidades estaduais aqui do estado do Paraná. Acho que isso foi um projeto que acabou abrangendo, né, praticamente o Brasil todo. Então, os antigos institutos isolados, eles passam a ser, então, universidades estaduais. E foi muito interessante esse momento, porque eu me envolvi muito com a história já ligada à história cultural, mas também pensando ali na questão das memórias, né, no estudo da memória. E era um programa do Centro de Documentação e Memória da Unesp, foi o momento em que os estudos da memória eles estavam já avançando no Brasil, né, vinha na década de 70, 80, mas na década de 90 ele se torna cada vez mais expressivo. E a partir dessa iniciação científica, né, que pegou ali meu 3º, 4º ano, eu tive contato com a professora Teresa Malatian, que hoje é uma referência em história biográfica, ela trabalha com história biográfica atualmente, mas durante muito tempo foi uma especialista em Brasil Império, né, ela também é reconhecida como alguém que trabalha, né, na área de história do Brasil Império, e no final das contas, quem acabou me sugerindo o tema do mestrado foi ela. Né? Eu tinha um contato muito grande, não sabia mais o que fazer, propus algumas coisas, cheguei até a rascunhar alguns projetos e não era satisfatório, e ela sugeriu, então, que eu pesquisasse, né, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que era um colégio que foi fundado em Franca no final do século XIX, e um colégio feminino. Então, eu trabalhei no mestrado com a Primeira República, né, mais especificamente com esse colégio, né, feminino, pensando, então, a educação feminina a partir dessa congregação religiosa que era as Irmãs de São José de Chambéry, uma região da França. E desse mestrado saiu, então, a publicação do livro, né, Práticas e Representação Femininas, do Catolicismo à Cultura Letrada, onde eu trabalho o modelo civilizatório, né, que foi, na época, proposto para as mulheres. Gosto muito do 2º capítulo, que é onde eu faço aqui uma discussão sobre a literatura, o positivismo, o ultramontanismo, no caso, o romantismo também, né, a medicina, no caso, o olhar do naturalismo na época em torno da mulher, embora positivismo também, embora sejam aí, né, ideologias distintas em alguns aspectos do campo político, mas no que tange a mulher, o que havia ali era um consenso em relação, né, ao comportamento feminino. E foi uma pesquisa que me envolveu muito, né? Foi uma satisfação muito grande poder fazer essa pesquisa e entrar, por exemplo, no campo da história cultural das mulheres. Né? Naquela época já estavam em curso, né, os estudos sobre a história de gênero, né, os estudos de gênero já estavam iniciando. Eu, inclusive, eu fui aluna de uma das precursoras dos estudos de gênero no Brasil, que é a Alzira Lobo, né, Arruda de Campos. Ela até está viva ainda, mas é uma senhorinha já, e na época ela já, né, falava muito o nome do feminismo, mas eu conversei muito com a minha orientadora na época e a gente optou por não fazer, né, o percurso dos estudos de gênero e permanecer, né, no campo da história cultural, fazendo então aí uma discussão em torno da história cultural das mulheres, né, na verdade, e no Brasil especificamente, né, e havia poucos estudos da época, né, quem trabalhava com essa discussão era a Margarete Rago, por exemplo, tive que ler bastante a Margarete Rago, né, e a Enid Mesquita Samara também, e eram autoras que estavam ali muito envolvidas, né, com a historiografia francesa, uma influência muito grande da Michelle Perrault. Acabei usando muito
esse livro que na época tinha acabado de sair, né, que era História das Mulheres, trabalhei com o século XIX e o século XX, são 5 volumes, na verdade, né, e no momento em que a história cultural ela estava muito em voga, né, a Unesp de Franca ela tinha uma influência muito grande da USP, né, inevitavelmente, quase todos os professores que davam aula ali na Unesp, e até hoje é um pouco assim, né, vinham da USP, onde havia, né, essa influência muito grande, né, da história cultural francesa. Eu trabalhei bastante com Chartier também, foi o meu referencial teórico para pensar ali, né, a documentação. A documentação que eu trabalhei no mestrado foi uma documentação que existia na Secretaria de Educação de Franca. Parte desse material pertencia à Unesp, então foi muito fácil, né, pesquisar esse material. Havia um convênio entre a Unesp e a Secretaria de Educação, então o acesso foi muito tranquilo, e lá em Franca também existem arquivos, acervos relativamente organizados, né? Então havia muita publicação das próprias irmãs, né, da trajetória delas, eu utilizei esse material, também fiz um percurso muito grande a partir do Foucault, na época lia-se muito Foucault, discutia-se muito Foucault, então, eu trabalhei por um bom tempo, né, a bibliografia do Foucault, para entender, inclusive, a própria estrutura arquitetônica do colégio, né? Então havia uma preocupação com esses aspectos ligados às estruturas de poder na época, né? E assim, eu trabalhei também com a história cultural, mas pensando relações de poder, né? Na época havia, inclusive, uma transição da teoria marxista para a história cultural, pelo menos entre os professores que eu tive acesso nesse momento, né? Então a gente sai daquela discussão da luta de classes e vai para uma discussão das relações de poder que existe dentro das próprias classes, né? Então você vai para entender a formação de grupos culturais, né? E entender essas relações de poder dentro dos próprios grupos culturais. Isso foi muito interessante para mim na época, né? Entender essas relações de poder, por exemplo, dentro do próprio colégio. Essa foi uma preocupação que a gente teve no momento, né? As disputas pelas narrativas, né, a construção desse ideal de mulher, até que ponto isso conseguiu ser aplicado, né, como é que foi também a adaptação dessas freiras francesas, por exemplo, à realidade brasileira do interior do estado de São Paulo, né, ligado a um projeto de modernização na época. Então foi tudo muito instigante. E só que eu gosto de falar isso porque são trajetórias, né, passagens da nossa trajetória que vão assinalando ali como é que a coisa vai se direcionando, né? E na minha qualificação, eu trabalhei com Foucault e chamamos lá um religioso na época, que era do serviço social, e ele detonou, né, com o uso do Foucault. Ele execrou Foucault na discussão no trabalho e falou que eu trabalhava com panoptismo, né? Ele falou assim, não, o panoptismo, quem criou, né, a teoria do panoptismo não foi o Foucault, foi o Irving Goffman, tá ligado à sociologia inglesa, não, né, a uma perspectiva teórica francesa, né? E aí eu acabei, né, eu falo que eu tive um casamento com Foucault e depois eu acabei me divorciando do Foucault, né, porque entrei em crise, porque eu fui ver depois que o Foucault, ele publicou muito depois, né, do Irving Goffman, e ele sequer cita o Irving Goffman no seu texto, né, na sua obra, Vigiar e Punir. E aí eu acabei utilizando muito, então, o Irving Goffman, né, que é Manicômios, Prisões e Conventos, que é daqui que sai a noção de panoptismo. E trabalhei por muito tempo também essa noção de instituições totais, né? O conceito de instituições totais, pelo menos até onde eu pesquisei, vem muito aí dessa reflexão apresentada pelo Irving Goffman, né? E é muito interessante pensar as instituições totais na constituição dos colégios, né? Porque eu trabalhei com colégios internos, e como é que se dá, né, um processo educativo dentro de uma instituição total, né? Dentro de uma instituição em que os alunos, as alunas, elas eram inseridas, né, com 7, 8, 9 anos de idade, 11, 12 anos, e só saíam com 17, 20 anos para se casar, né? E como é que é, né? Você ficar ali dentro como interna, sair uma vez por mês, quando saía, quando tinha condições de sair, né? Porque a família morava ali mais perto, né? Ou como é que era isso
a saída, por exemplo, uma vez por semestre, por exemplo, né? Muitas das vezes uma vez por ano, porque esses colégios internos, eles reuniam um grupo de pessoas que vinham de muito longe, porque não havia acesso, né, à educação. Então, é importante considerar também que os colégios internos, eles não são apenas uma estrutura de poder, né? Eles também estavam vinculados a uma realidade do Brasil que envolvia uma carência muito grande de espaços educacionais, né, voltados para a mulher, porque a maior parte dos colégios particulares eles eram masculinos e não femininos, não havia escola pública para todos, né? Inclusive, um dos motivos pelo qual eu paro a minha pesquisa em 1930 são as reformas, né, do ensino que acontecem a partir de 1930, 32, e aí nós temos um outro currículo, uma outra ideia de educação que se aplica também sobre o colégio, né, mas altera bastante a estrutura interna, porque até o final da década de 20, né, ou seja, durante a Primeira República, esses colégios particulares religiosos, eles tinham uma autonomia muito grande para organizar os seus currículos, os seus conteúdos. Havia um inspetor-geral que passava, né, periodicamente, mas eram períodos bastante longos, né, era uma vez por ano, geralmente, e fazia ali uma análise, né, de como se dava a estrutura curricular, etc. Então, assim, elas tinham uma autonomia muito grande para atuar dentro desses colégios. Elas eram professoras também, além de serem administradoras, né, da instituição, então havia ali uma estrutura muito coesa, né, e fora as disciplinas voltadas também para aquilo que era considerado na época, né, típico das mulheres, né? Trabalhos de agulha, etc., né? Bordado, culinária, etiqueta, música, é bem interessante, assim, aquilo que era colocado no contraturno, né? De manhã elas tinham aula e à tarde elas tinham essas atividades. A partir de 30, elas começam, inclusive, a ter também um público que só frequentava as aulas e voltava para casa, então isso já começa a modificar bastante, e por isso eu parei minha pesquisa aí. E é interessante também o olhar da medicina sobre as mulheres na época, porque as alunas que não tinham um bom comportamento, elas eram já nesse momento consideradas histéricas, havia um medo muito grande de não cumprir com as expectativas, né, previstas dentro dos estatutos, dentro daquilo que era, né, previsto mesmo para as mulheres na época. Então, o olhar da medicina era muito decisivo, né, em torno ali do comportamento feminino. Foi uma pesquisa financiada pela CAPES, né, dedicação exclusiva. Depois terminei isso em 98 e fiquei 4 anos só dando aula. Foi muito bom, já comecei a dar aula no ensino superior, foi importante para mim esse período. E fiquei em dúvida, né? E me envolvi muito com o tema da religião na época, na verdade, assim, e percebi que não tinha certeza se as questões que surgiram nesse percurso, né, seriam sanadas dentro de um programa de história. E aí fui direcionada para a PUC por uma das minhas professoras, né, a Ida Leucovitz, que era de São Paulo. Ela sugeriu que eu procurasse o professor Fernando Londonho, que era tanto integrado ao departamento de História como ao departamento de Ciências da Religião da PUC. Eu frequentei um tempo também a USP, tinha um contato muito grande com o professor Augustin Wernet, que era professor de teoria da USP na época, mas eu me encantei com a PUC, me encantei com o programa, me encantei com a discussão, frequentei a PUC durante um ano, né, assim, só, né, do meu bolso mesmo, e acabei prestando, então, o doutorado na PUC, na Ciências da Religião da PUC. Então, também sou da primeira turma de doutorado da Ciências da Religião da PUC e acabei fazendo com o Londonho, que é historiador, mas também vinculado, né, ao Departamento de Ciências da Religião. E na PUC eu entrei em contato, então, com muito daquilo, né, o pesado ali, a epistemologia. Eles trabalham muito com epistemologia e teoria do conhecimento, né? Então, eu fui muito para o campo da filosofia, e, de certa forma, da teologia também, né? E aí, assim, isso me deu condições de avançar muito naquilo que, para eles, na época, né, era entendido como sistemas de pensamento. Né? A gente trabalhou, então, com essa ideia de sistemas de pensamento. Na época, isso foi no comecinho ali de 2000, né? Eu entrei na PUC em 2002. E isso, na época, discutia-se muito Bourdieu,
né? Então, a perspectiva do sistema de pensamento que a gente trabalhava na época era a partir do Bourdieu. Então, o referencial teórico passou a ser o Bourdieu, e eu trabalhei no mestrado com o Seminário Episcopal de São Paulo, né? O Seminário Episcopal de São Paulo, século XIX. Não havia nenhuma pesquisa acadêmica sobre o seminário, e o seminário teve uma participação muito expressiva, né? Muito significativa, na província de São Paulo na época, né? A minha pesquisa vai de 1854, que tem a ver com a chegada dos capuchinhos, e quem trouxe os capuchinhos para o Brasil, né? Capuchinhos franceses, né? Que é uma vertente franciscana. Então, tem capuchinhos franceses, tem capuchinhos italianos, né? No Brasil havia uma tendência muito grande, uma presença maior dos capuchinhos italianos. E pesquisando, uma coisa que eu achei muito curiosa era que os capuchinhos, eles tinham um vínculo muito forte com as cortes, né? O clero da corte brasileira era os capuchinhos italianos. Mas a presença dos franceses tinha muito a ver também com um ideal de educação que passa a vigorar no Brasil, né, ao longo do século XIX. Então, a presença de letrados franceses, né, de congregações francesas ligadas à educação, isso tinha uma repercussão muito grande, né, dentro das expectativas educacionais e de um projeto civilizatório para o Brasil, né, ao longo do século XIX e início da República também, início do século XX. E quem trouxe as irmãs de Chambéry para o Brasil foi esses capuchinhos, né, que vieram para assumir o Seminário Episcopal de São Paulo. E a vinda dos capuchinhos tem a ver também com o projeto da Igreja Católica, né? Na verdade, assim, a solicitação de clérigos que viessem da Europa, né, por parte dos clérigos brasileiros, no caso, na época, era o Dom Antônio Joaquim de Mello, né, que era um bispo o primeiro bispo brasileiro que assumiu, né, o bispado de São Paulo. Ele queria outros, ele queria jesuítas, por exemplo, né? E aí a igreja manda os capuchinhos, e isso tem a ver também com as relações da corte e o próprio Vaticano na época. E esses capuchinhos, eles vêm de uma região da França, que é a região de Lyon, né? De onde também parte das irmãs de Chambéry, que é uma outra região da França, né? Também tinham vínculo, né? Então, eles têm relação de parentesco, inclusive, é bem interessante pensar isso, né? E esses capuchinhos, então, são responsáveis por uma grande reforma, né, da Igreja Católica, né, ligada aí ao ultramontanismo, ao conservadorismo, né, na época, porque o clero estava muito vinculado as questões políticas do Brasil, e tinha até uma característica bastante subversiva, né? E hoje, assim, eu entendo que o clero nunca foi, né, tão submisso assim à hierarquia como a gente imagina, né? O clero, ele tem muito mais, não muito mais, mas ele tem um envolvimento muito grande, né, com questões políticas, que dá a ele uma conotação, de certa forma, subversiva, né, às questões da época, assim, e é nesse sentido que é importante rever também, né, as concepções de conservadorismo, que é uma coisa que eu venho fazendo, né, agora com a pesquisa de pós-doc. Mas, enfim, fiz essa pesquisa e me envolvi bastante aí com as leituras do Bourdieu, né, a partir do Sérgio Miceli, inevitavelmente, era o que nós tínhamos na época, né, que era o principal tradutor dele no Brasil. Também li bastante o Sérgio Miceli, que trabalhava também já com a noção de intelectuais, mas não tinha, né, esse pertencimento declarado, né, à pesquisa que envolvia a história dos intelectuais no Brasil. Mas, de certa forma, entendia, né, a participação desses clérigos na formação, né, de uma elite intelectual brasileira. Né? E aí os resultados disso já é uma outra coisa, mas é indiscutível que existe, né, esse envolvimento entre, né, a Igreja Católica e a formação de uma intelectualidade brasileira. Até interessante, porque à medida que você circula, né, no campo da filosofia e no campo da teologia, é curioso que nós temos, por exemplo, uma expressão significativa de teólogos no Brasil e menos de filósofos, né? Mas são teólogos brasileiros que, de alguma forma, estão muito envolvidos também com a filosofia, né? E com algumas questões políticas. Então, é interessante pensar um pouco também essa expressão, né? Que é muito forte no Brasil. E eu acabei fazendo depois um segundo doutorado, né? Porque eu fiz na ciência da religião, e isso me complicou, até como um reconhecimento mesmo, né?
como pesquisadora na área de história, embora fosse um trabalho histórico, trabalhasse no século XIX, o orientador era também vinculado à história, mas o título era nas ciências da religião, e ninguém entendia por que eu tinha feito um doutorado nas ciências da religião. Foi fabuloso, foi fantástico, né? O que eu aprendi ali é uma coisa assim que eu acho que é difícil conseguir em outro lugar, porque era um departamento muito eclético, um departamento multidisciplinar que tinha filósofos, matemáticos, tinha muito psicólogo, teólogo também, né? Historiadores, pessoal da educação. Então, assim, é muito rico assim a discussão feita ali, né? E aí acabei estudando os manuais de direito natural do século XIX, envolvido com as faculdades de direito, né? Então, esse meu estágio pós-doutoral em Coimbra se deu em virtude desse envolvimento com as faculdades de direito do Brasil. Aí eu fui mais fundo ainda, né, nas questões educacionais ligadas ao ensino superior no Brasil durante o século XIX. Né? Então, foi uma longa pesquisa sobre, né, o ensino superior brasileiro durante o século XIX. Né? Fiquei um bom tempo pesquisando as atas da Assembleia Constituinte do Brasil, da Assembleia Constitucional, né, porque houve todo um trajeto de discussão feito pela Assembleia, né, que se reuniu durante um bom tempo e depois, né, acabou não vigorando, né, a Constituição dessa Assembleia, né, mas eles se reuniram durante 4 anos, de 1920 até 1924, né, que é quando nós temos a primeira Constituição brasileira. E a coisa segue, né? E eu acabei me envolvendo, então, com os manuais, e foi muito interessante isso, porque eu não tive acesso, por exemplo, até tive, mas não tive fôlego para pesquisar os manuais de ensino utilizados no Seminário Episcopal de São Paulo. E o Seminário Episcopal de São Paulo, eu trabalhei muito aquilo que na época era chamado de ensino secundário, que seria aquilo que corresponde hoje ao ensino médio, né? E aí, quando eu vou para as faculdades de direito, eu acabo, então, tendo acesso aos manuais de direito natural, que me pareceu, né, ser a principal base epistemológica de formação dos juristas no Brasil. E esses manuais, eles tinham, assim, uma clara participação, um claro envolvimento com a teologia. Então, o que caracterizava muito desse padroado régio, né, que envolve, por exemplo, o pensamento jurídico no Brasil, passava pelas concepções de direito natural. Então, é um direito natural, né, permeado por um pensamento teológico. E, assim, eu fiquei fascinada pelos manuais na época, né, porque eu me deparei com o deísmo. O deísmo ele é diferente, né, do pensamento teológico católico, mas existe ali uma concepção teológica, né, mas uma concepção teológica que não está vinculada especificamente a uma igreja, mas está dentro de uma perspectiva iluminista. Quem trabalhou muito com quem trabalhou e tem uma discussão muito grande em torno disso é o Cassirer, por exemplo, né? Eu não domino essa historiografia alemã, também não me aventuro muito, continuo, né, bastante envolvida com a historiografia francesa, mas existe essa relação entre, né, a produção de uma teoria alemã que também acaba, né, tendo influência e relação com as teorias, né, da história desenvolvida na França. E nesse momento eu me aprofundei muito, né, no pensamento iluminista da segunda metade do século XVIII, ligado às concepções também, né, de ensino superior, a ideia, né, de formação do indivíduo, a concepção de ser humano da época, a concepção de sociedade, porque esses manuais de direito natural, o que eles mais trazem ali é uma concepção de sociedade, né? Eles trazem, na verdade, um sistema moral. É muito forte o sistema moral. E eu continuei dentro desse doutorado trabalhando, né, uma noção de sistemas de pensamento, ainda muito próxima da discussão feita pelo Bourdieu. Né? E atualmente eu trabalho, então, com a década de 60, do século XX. Né? Estou aí pensando um teólogo ligado, né, aos franciscanos de Petrópolis, tendo a revista Vozes, a revista não, a editora Vozes, né, a revista eclesiástica brasileira, como objeto de análise.
Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas nesse percurso que eu fiz, né, que vai do século XIX a início do século XX, agora entrando mais no século XX, né, como é que eu percebo o movimento, né, feito por esses intelectuais católicos, né? Então, nós tivemos durante aí 400 anos, né, um vínculo direto da Igreja com o Estado. Então, essa relação entre a Igreja e o Estado, que era a base, né, das monarquias absolutas da Europa, né, até o final do século XVIII, mas isso também continua de alguma forma, Portugal, Espanha, né, algumas localidades da própria Itália como referência, né, essa relação, até mesmo no Brasil, né, eu falo que o Brasil ainda tem um vínculo muito forte, né, institucionalmente falando, com a Igreja Católica, mas existe uma separação entre Igreja e Estado, né, no final do século XIX, no caso do Brasil, com o fim da monarquia. Né? Essa separação ela já vinha acontecendo, né, desde 1871, 70 ali, quando ocorre a questão religiosa, né? Então já começa a haver uma tensão muito grande entre a corte e os clérigos, e pela própria característica dos clérigos diante da extensão territorial do Brasil, porque esses clérigos eles acabam se envolvendo muito com as questões políticas de cada localidade onde eles estão, mesmo quando eles vêm da Europa, né, a gente não pode achar que, pelo fato dele ser europeu, ter tido uma formação europeia, que ele vai reproduzir aqui aquilo que ele adquiriu fora daqui, né? Uma vez que ele está aqui, ele é um pensador, ele pensa a sua realidade, né? Ele está envolvido com a sua realidade e ele acaba adquirindo, né, todo aquilo que se dá, aquilo que se passa, né, no interior da sociedade, da cultura no qual ele se insere, né? Ele acaba se apropriando disso e tomando partido também em relação, né, às questões que tangenciam ali essa realidade. E ele se torna um agente dessa realidade, né? Um agente que pensa e que sente a partir da experiência que ele vivencia nesses locais. Mas o fato é, com a separação entre a Igreja e o Estado, a Igreja ela perde, né, a tutela do Estado, ela perde então o financiamento do Estado, né, ela não é mais gerida pelo Estado, ela não é mais mantida pelo Estado, porque o que você tem, né, dentro do padroado régio, o padre, né, é o clero como um funcionário do Estado, né, com a separação ele deixa de ser um funcionário do Estado, né, e ele tem então que garantir a sua sobrevivência a partir daquilo que se torna no Brasil, né, o caminho do liberalismo, né? Então, a partir da iniciativa privada. Então, ele se torna uma instituição privada. E é nesse sentido também que os colégios, né, católicos, eles se tornam colégios particulares, né, mantidos pelas elites, né, principalmente pela oligarquia, isso durante a Primeira República. E depois continua de alguma forma até hoje, né, os colégios católicos, eles se mantêm nessa categoria, né, categoria de instituição privada e de qualidade, né? Eles, de alguma maneira, tem vários lugares ainda no Brasil, São Paulo, interior de São Paulo é muito comum os colégios católicos ainda serem considerados como os melhores colégios da localidade, né? Atendendo aí a uma elite econômica, principalmente. Mas o que eu percebi, então, e isso se reforça, inclusive, nesse meu estágio, né, pós-doutoral, quando eu olho ali para a Editora Vozes, por exemplo, que foi criada em 1901, a editora, é muito curioso isso, porque a Editora Vozes ela foi criada com a finalidade de produzir material didático para as escolas católicas. Não havia, né, no Brasil um mercado editorial, né, até o final da monarquia, o mercado editorial ficava ainda sob o monopólio da corte, então nós tínhamos ali, né, a imprensa imperial, que tinha o controle sobre, né, a produção literária no Brasil. Nós temos poucas editoras independentes, mas elas têm vida muito curta, elas não conseguem sobreviver muito tempo. Nós temos algumas em São Paulo, Bahia teve uma expressão muito grande, que está ligada também à produção dos periódicos, né? Mas são editoras independentes, elas não têm um selo de reconhecimento, né? Então, era na verdade, né, a editora da imprensa imperial que controlava aí o mercado editorial. E a Editora Vozes ela é criada em 1901,
né, com uma tipografia que vem toda da Alemanha, é bem interessante assim, isso, e a finalidade deles era a produção de livro didático para as escolas católicas, né? Então era veicular, né, material que garantisse aí, né, a divulgação, né, daquilo que era trabalhado, né, dentro das escolas católicas. E, aos poucos, então, ela vai se afirmando e ela nunca deixou... A editora Vozes, ela é considerada, né, se você entrar lá no site, né, ela está entre... Ela se coloca dessa forma. Teria que pesquisar um pouco mais para ver até onde isso também, né, é verdade, porque é a visão de si mesmo, né, mas ela se coloca como entre as 5 maiores editoras do Ocidente, da América, uma coisa assim. E se coloca também como a editora mais antiga do Brasil, né, independente, que surge em 1901 e nunca teve interrupção. A própria revista Vozes também é considerada uma das mais antigas do Brasil, porque desde que ela é fundada, ela não sofre interrupção e ela se mantém no mesmo formato, né? Então, o que eu percebo, né, nessa trajetória? Que nós temos uma igreja que se manteve durante 400 anos, né, no caso do Brasil especificamente, a partir de uma relação direta com o Estado, né, dessa união entre igreja e Estado, né, sob essa tutela, mas quando ocorre a separação entre a igreja e o Estado, a igreja, ela, de certa forma, ela sai do campo político e ela vai para o campo da cultura. Na medida em que ela se firma a partir da educação, e a educação ela se torna talvez o principal mecanismo de sobrevivência da igreja, né, isso em todas as localidades do Brasil. Então, elas têm ali 3 grandes frentes, né, de atuação. São os colégios, né, católicos, tanto masculinos como femininos, né, os masculinos mantidos pelas congregações e ordens masculinas, né, os femininos mantidos pelas congregações femininas, né, algumas vindas da França, outras de Portugal, outras da Alemanha, né, que é muito comum também, e eles veem também dentro de um contexto que é muito diversificado, né, não dá para fechar essa compreensão sobre aquilo que traz, por exemplo, né, essas freiras ou esses religiosos para o Brasil. Às vezes são fugas ligadas à própria contingência dessas localidades, né, etc. Mas o que acontece? Uma vez que eles atuam no Brasil, então eles vão atuar a partir da formação de colégios, né, hospitais, então também santas casas, né, é muito expressiva a presença da igreja, né, com a manutenção da Santa Casa, né, criando essa Santa Casa, orfanatos, creches, asilos, e a própria ação dos párocos, né? Então, você tem também, de certa forma, o envolvimento deles com a imprensa, né, o envolvimento deles com a educação, o envolvimento deles com a discussão política da época. E a partir disso, então, eles vão se estruturando na própria formação da sociedade brasileira. Eu falo que ele sai de uma estrutura de poder política e ele passa para a cultura na medida em que ele está inserido, né, nesses espaços instituídos que são elementares na composição da sociedade brasileira. Então, garantindo a manutenção, né, dos seus valores, das suas doutrinas, dos seus dogmas, né? Mas não dentro de... Eu acho que não dá para pensar a igreja dentro de uma hierarquia muito rígida, como geralmente a gente vê. Eu sou uma estudante do conservadorismo, de certa forma, né? A minha trajetória toda foi estudando conservadorismo. E houve um tempo, em princípio, logo quando comecei, né, a pesquisar as irmãs de Chambéry, eu comecei a entrar em contato com os documentos da igreja, e nesse momento eu li muito sobre, né, o Concílio Vaticano I, por exemplo, né, que foi na época ligado a essa ideia de ultramontanismo, de reforma, né, conservadora. E então eu cheguei até a pensar em algum momento que igreja era aquilo que o Vaticano determinava, né? O dia que eu cheguei para minha orientadora com essa ideia, ela quase infartou. Falou: Patrícia, por favor, não, a igreja não é isso, a igreja é uma outra coisa, a igreja é aquilo que acontece nas suas diferentes localidades. A igreja, né, existe uma igreja no interior paulista, existe uma outra igreja no interior de Minas, existe uma igreja no Chile, uma igreja, né, no Paraguai, uma igreja no Uruguai, existem muitas igrejas, né? Então você não pode reduzir a compreensão de igreja a partir dos documentos oficiais, né,
da hierarquia romana. E aos poucos eu fui entendendo isso. E quanto mais a gente olha para esse material, né, mais claro fica também o quanto esses sujeitos eles vão adquirindo uma autonomia. Né? E aí, estudando hoje, né, um sujeito que eu considero como teólogo, né, que escreve na Rebe ali durante o período do Concílio Vaticano II, esteve, inclusive, né, nas sessões do Concílio Vaticano II, e olhando para esses artigos da Rebe, né, que é uma revista, a Revista Eclesiástica Brasileira foi a primeira revista fundada no Brasil em 1900 ela começa em 1939, chamado COR, né, Revista do Clero, uma coisa assim, brasileira, e depois que ela passa a ser, em 41, Revista Eclesiástica Brasileira. No mesmo momento em que na França eles estavam também publicando, né, criando o Instituto de Intelectuais Franceses, que hoje, né, um dos autores que mais tem colaborado com a minha trajetória, né, então eu falo que eu trabalhei com história do pensamento, né, no mestrado, depois no doutorado eu trabalhei com sistemas de pensamento, e agora eu trabalho com história intelectual. Então a impressão que eu tenho, né, é que nesse momento é possível fazer um ajuste, né, parece que é possível costurar tudo que houve, né, na minha trajetória até esse momento, né? E um dos autores que tem me ajudado muito a pensar esse percurso, né, é o René Rémond. E o René Rémond, ele teve também participação na fundação desse Instituto de Intelectuais Católicos Franceses, que aconteceu em 1941. E no mesmo ano que eles publicam no Brasil a REB, que é a Revista Eclesiástica Brasileira, que tinha como finalidade, né, a expressão de uma identidade clerical brasileira. Né? Então, se você olhar para a REB, ela tem o mesmo formato, até hoje. O formato de fundação prevalece. Né? Você tem ali comunicações sobre as diferentes paróquias das diferentes localidades do Brasil. Né? Eles buscam reunir a expressão, né, intelectual, no caso dos teólogos, de diferentes localidades do Brasil. Então, o que eles querem ali? Eles querem mostrar que existe, né, uma identidade clerical brasileira. Né? E quando eu fiz assim um certo percurso, né, de análise desses artigos, década de 40, 50 e 60, para entender, né, essa coisa desse Frei que eu analiso hoje, que é o Frei Koser, que tem um papel muito significativo nos franciscanos, não só do Brasil, porque ele se torna chama administrador-geral da ordem do mundo. Ele foi o responsável pelo ajornamento, ou seja, pela reforma da ordem franciscana, que é do século XII, né, no século XX. Eu tô ainda num processo, né, de análise, tenho contato com um franciscano que está, inclusive, no Vaticano, pesquisando parte do material que ele produziu, porque o que ele produziu? Ele publicou 10 artigos, né? 2 na década de 40, um em 47, outro em 49, depois tem uma lacuna ali na década de 50, mas ele publica um livro em 58, um livro chamado Os Franciscanos, né, a Regra Franciscana, que ele fala sobre a Regra Franciscana, é muito interessante esse livro. E depois, de 62 até 65, que é o período do Concílio Vaticano II, ele publica 8 artigos. E depois, em 71, um último livro, né, onde ele fala sobre a reforma da ordem. Mas me parece que essa reforma ela não é aceita por todos, porque os franciscanos eles têm uma liberdade muito grande, eles têm uma autonomia muito grande, né? As diferentes províncias, as diferentes localidades, né? Os países, etc. Mas esse Frei teve uma projeção muito significativa, né? Dentro da ordem, na província, depois no Brasil, na América Latina e depois na ordem, mundialmente falando. E aí, olhando para a produção intelectual desse Frei, né? Fica muito claro que ele contesta em várias situações, ele contesta aquilo que a hierarquia, né, coloca. Há uma adesão muito grande, por exemplo, né, a coisa do João 23, né, o período de vigência do João 23 é o momento em que a igreja está muito unida, que foi o Papa que convocou
o Segundo Concílio Vaticano, né? Mas num movimento de negação, por exemplo, ao Papa anterior, que está ligado, né, à Segunda Guerra Mundial. E a formação dessa identidade católica, né, nacional está muito ligada a uma reação, por exemplo, a Pio XII, que na época tinha alguns movimentos ali de defesa, né, das posturas mais autoritárias, ligadas, por exemplo, né, ao xenofobismo da época, ao nazismo, etc. Então, assim, e aí eu vou percebendo que esses sujeitos, né, que estão ligados aí ao pensamento católico, eles não são nunca muito, né, na medida que eles vão avançando dentro da igreja, eles se tornam muito autônomos, né, e eles estão muito envolvidos com as questões sociais do seu tempo, da sua localidade. Então, e eles têm essa característica subversiva, né? Então, me parece hoje que o clero, ele sempre foi subversivo, que o clero, ele sempre acaba, né, se projetando de uma forma mais autêntica, pode-se dizer. E a formação dessas revistas, que eu acho que ainda não foram pesquisadas como deve ser pesquisada, né, pode trazer uma pista muito significativa, né, dessa interlocução dos clérigos, por exemplo, com os períodos históricos, né, de cada localidade, das nações, principalmente, Brasil, Chile, México. O México acho que é um lugar muito, muito interessante para a gente pensar essa participação, por exemplo, dos clérigos junto com as questões sociais, né? A própria emancipação política, por exemplo, do México começa ali com o envolvimento dos padres seculares, sobretudo, né? Então, eu acho assim, são questões para serem vistas e talvez haja aí uma necessidade de revisão, né, acerca da participação dos clérigos, inclusive, né, no próprio trajeto da educação no Brasil, né? E um outro ponto, né, que fica também é o fato de que existe me perdi aqui agora, né? Uma autonomia no sentido de que eles estão muito envolvidos também com a filosofia, né? A década de 60, por exemplo, esses artigos que eu analiso, né, do Frei Kozer, que é o Frei que eu estou pesquisando, durante o período conciliar, o tempo todo ele fala da necessidade de interlocução, né, entre teologia e ciências sociais. Para ele, as ciências sociais, né, teria perdido ao se desvencilhar da reflexão teológica, assim como, né, a teologia ela também perde quando ela se desvencilha das ciências sociais. Então, existe um grupo, né, de clérigos que está o tempo todo dialogando, né, com as outras áreas do saber. E é muito interessante também esse movimento intelectual da década de 60, ligado aos clérigos brasileiros, porque eles estão, que depois, na década de 70, vai dar, né, configuração, aquilo que ficou conhecido como teologia da libertação. Então, é importante entender que na década de 60 não se fala em teologia da libertação, ela não existe ainda. O que existe na década de 60 é a doutrina social da igreja, né? A teologia da libertação é algo que vai se constituir mais efetivamente na década de 70, né? Como resultado de uma reflexão intelectual que é própria da América Latina e que tem um envolvimento muito direto com os padres, né, brasileiros, inclusive, né? A gente tem, no caso, Frei Beto, Leonardo Boff vai ser o diretor-geral da revista eclesiástica brasileira final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. Então, nesse momento, a revista passa a ter um viés bastante próximo da teologia da libertação, por exemplo. Mas, só para ir concluindo, porque meu tempo também já está, né, chegando, não quero também ficar só aqui num monólogo, né, que é uma coisa meio chata, prefiro depois desdobrar um pouco mais tudo isso, na medida aí que existe um interesse mais coletivo em torno de algumas questões. Mas o que foi muito colocado na década de 60? Pelos clérigos, né, por esses intelectuais católicos que estão envolvidos com o Concílio Vaticano II, né? Então, por isso a necessidade de rever, né, essa ideia de hierarquia, né, e entender como que se dá talvez essa hierarquia no campo da composição de sujeitos que estão envolvidos com a erudição. Porque eu entendo que o intelectual, né, e essa é uma das questões que eu fico sempre, né, me debatendo com outro grupo que eu participo da história, né, que o intelectual, de alguma forma, ele está ligado à erudição,
né? Não dá, eu acho que por mais que ele seja um agente, por mais que ele tenha ali envolvimento com o público, existe sempre um conhecimento letrado que está por trás desse sujeito, que articula-se, né, politicamente, no campo da educação, no campo das artes, né? Então, por trás desse sujeito tem uma erudição. E o que é essa erudição, né? Dentro da história da educação, essa erudição é o conhecimento letrado, né? Então, acho que não dá para a gente deixar de considerar a participação dos clérigos como alguém que está dentro de uma longa tradição. Um outro ponto que eu analiso, né, é a Igreja Católica, o pensamento católico, como algo que faz parte da longa duração do Brasil, né? Então é muito difícil pensar a cultura brasileira sem pensar os valores cristãos, né? Sem pensar os valores católicos. Então o catolicismo ele faz parte de um aspecto de longa duração da cultura brasileira. Mas pensando aquilo que é mais específico da década de 60, né? O que nós temos? Nós temos os próprios clérigos reivindicando uma revisão das concepções teológicas da época. Então o Frei Koser, por exemplo, ele defendia que existia uma teologia de tradição, que era uma teologia de manual, que era aquela teologia passada, então, né, de geração por geração, a partir dos manuais de ensino. Ele fala muito sobre isso. Mas existe também uma teologia que ele chama de sinais dos tempos. Então, começa a haver nesse momento, e esse ponto me chama muito a atenção, porque quando ele fala da teologia dos sinais dos tempos, ele faz uma interlocução direta com as ciências sociais. Por quê? Porque ele fala que essa teologia, ela só pode ser alcançada, na verdade, né, que seria essa revelação, porque a teologia é o estudo da revelação. Né? O que é a revelação? A revelação do conhecimento, a revelação de um saber, é a revelação de um sentido, a revelação de uma realidade, né? Um insight, pode-se dizer. Por isso, também a relação entre teologia e psicologia também, né? Existe essa intimidade muito grande no mundo contemporâneo, nessa história do tempo presente. Hoje, os teólogos eles fazem uma interlocução muito grande com os conceitos da teologia, da psicologia, pode-se dizer, não só da filosofia, mas da psicologia também, né? Mas quando ele fala da teologia dos sinais dos tempos, quando ele faz a descrição dessa teologia, né, da necessidade de aproximação dessa teologia, e o Frei Koser, ele foi professor de teologia dogmática e teologia sistemática, que está dentro da tradição teológica, ele falava da empiria, ele falava da necessidade de aproximação do método empírico de observação da sociedade. Então, quando ele fala da teologia dos sinais dos tempos, né, o que ele está falando, na verdade, é do método sociológico de análise da sociedade, né? E é muito interessante isso, né? Então, você vê essa busca pela interlocução, mas entendendo que aquilo que se apresenta, né, no campo dessa análise, que é da realidade empírica da sociedade, né, que é esse campo da observação das relações sociais, e eles estão muito preocupados com a questão das relações sociais, porque existe um combate nesse momento à cultura de massa, principalmente. Né? Então a igreja ela vai alterando, né, os seus focos, os seus campos de intervenção e de combate, né? Então assim, em cada período você percebe, né, alguma coisa que faz ali, né, a interlocução contrária ou a favor da igreja, e a igreja vai se posicionando a partir disso. No caso específico do Frei Koser, que é aquele que eu analiso, né, não existe, por exemplo, um combate ao comunismo, ao socialismo. Não vejo isso, de modo geral, na revista eclesiástica brasileira. Né, o que está muito presente na década de 60 é um combate à cultura de massa, mais especificamente. Que cultura de massa é essa? Né? Seria essa cultura que passa a ser veiculada pelos meios de comunicação de massa. Né? Então, fica muito claro, né, para esses clérigos, do qual Frei Koser está envolvido, né, faz parte, que a cultura de massa, ela está, naquele momento, ela está atingindo os grupos populares. Né, os grupos populares que até então seriam aqueles que mantinham ainda a tradição católica. E nós não podemos esquecer que existe o êxodo rural na década de 60. Né? A cultura de massa está associada ao avanço das cidades, né? ao avanço da cultura urbana, mais especificamente falando. Então, a discussão dele é em torno desse avanço dessa cultura de massa, e para ele a educação ela é imprescindível
mais uma vez, existe um reforço muito grande à educação, como forma, né, de manter ali os valores católicos, né? Na época, o que se falava era a doutrina social da igreja. E o modelo de sociedade que é defendido dentro da doutrina social da igreja, e é algo também que tem sido estudado, né, mas não chega muito no campo das ciências sociais, da análise dos historiadores, né, daquilo que está dentro da academia, é o modelo camponês de sociedade. Então, é uma defesa, né, à sociedade agrária, né, à sociedade camponesa, aquilo que para muitos hoje está ligado ao desenvolvimento sustentável, né, aquilo que são a produção familiar, né, a produção local, né, e se torna o principal ali, né, aspecto, né, de defesa desses intelectuais, que está ligado também a uma noção de bem comum, né, uma defesa muito grande em torno disso. Então, assim, eu acho que são coisas que precisam ser melhor analisadas, né, com seus devidos limites, né, entender também esses aspectos, né, as relações de poder que estão envolvidas, né, com essa discussão. Não dá para fazer uma defesa da igreja, né, a partir disso, mas também entender como historiador, né, como pesquisador, a participação desses sujeitos, desses agentes, né, na composição de valores, de práticas e representações, né, na forma de definir, né, uma diretriz para a sociedade. De alguma forma, também, as minhas pesquisas fazem uma interlocução com a filosofia da história, porque existe ali um princípio que orienta, né, essa discussão, que está ligada às origens, mas existe também sempre, né, um ideal de sociedade. Né? Não dá para a gente desvencilhar uma análise, por exemplo, em torno da igreja, e eu penso isso também no campo da educação, né? Não dá para você pensar a educação, eu não sei, né? Até gostaria de saber um pouco mais de vocês, como é que vocês têm pensado isso, né? Mas sempre que a gente pensa em educação, a gente pensa também num projeto. Eu acho que toda educação, ela tem um projeto de sociedade, ela tem um projeto de ser humano, e dentro disso, né, existe uma perspectiva de futuro, e dentro dessa perspectiva de futuro, existe uma filosofia da história. Né? Então, quando você pensa nessa perspectiva, né, do futuro de uma determinada localidade, de um determinado grupo de pessoas, né, você reconhece que esse futuro ele está preso a um presente e ele também parte de um passado. Então, você tem sempre uma reflexão que, de alguma maneira, está dentro de uma perspectiva filosófica da história. E é nesse sentido que eu gosto muito, né, eu acredito que continuo dentro de uma análise que é da história cultural. Porque os historiadores da história cultural, de alguma forma, eles trazem de novo, né, para a reflexão o futuro. Né? O futuro ele se torna um aspecto elementar da análise. Né? Não dá mais para a gente pensar a história de uma forma só a relação entre passado e presente, como aconteceu aí na primeira geração, na segunda geração. A terceira geração dos análises, ela começa a colocar o futuro, até mesmo dentro de uma questão ética. Né? Eu acho que não dá mais para você pensar produções historiográficas, né, fora de um princípio ético, né? Porque tudo aquilo que você produz no presente tem repercussão para o futuro, porque isso vai ser lido no futuro, não vai ser lido agora, que é o presente, mas também se perpetua no futuro, enquanto saber. Né? Então, acho que é necessário aí uma responsabilidade muito grande, né, e um olhar mais cuidadoso quanto às narrativas, né, e os referenciais que estamos aí nos apropriando, e quais as linguagens, os conceitos, né, e perspectivas que, de alguma maneira, estamos envolvidos. Né? Então, acho que eu tinha para falar era isso. Espero que tenham entendido, não ter falado tão rápido, porque eu tenho coisas que eu começo a falar, disparo, né? Eu espero, mas fica à vontade, gente, para perguntarem, fazer as observações, críticas, o que quiserem. Muito obrigada. Excelente fala, Patrícia. Agradecemos, né, essa primeira etapa aqui que nós estamos gravando, né, e parabenizamos aí pelas suas pesquisas. Acho que acredito que estamos todos encantados e encantadas, né, com sua fala. Então, eu vou fazer como combinado, né, a gente fecha aqui a gravação, já agradecendo mesmo, Patrícia, pela sua participação, né, e realmente
nossa, faz toda a relação com as nossas discussões aqui, né? Excelente mesmo. Vou interromper aqui, tá? E a gente fica à vontade para fazer o debate.